Vocês chegaram ao capítulo 2. Continuem assim. Vocês conseguem fazer isso. Eu acredito em vocês. Se estudarem e se dedicarem, passarão. Este capítulo é muito importante. É um capítulo longo. A coisa mais importante deste capítulo são os estatutos que estão aqui. Outra coisa neste capítulo são as infrações e os valores das multas. Esses pontos são importantes e recebi várias perguntas sobre isso. Então vamos direto ao assunto e dar uma olhada em todos os destaques que eu fiz. No índice, eu destaquei seguro de responsabilidade civil pública, isenções de licenciamento e contratação na construção civil. Também destaquei agentes qualificadores. Isso é algo que já falamos no capítulo 1. Vamos aprofundar mais nisso aqui no capítulo 2. O segundo ponto são as mudanças nas informações de licenciamento, e aqui estão todos os estatutos. Isso é muito importante. O que este livro faz é, no capítulo 2, abordar os principais tópicos dos estatutos e meio que simplificá-los. Então, ele traz todos os estatutos completos no final, não apenas um resumo. Estamos começando na página 25. A regulamentação da profissão, por sua vez, geralmente é feita por meio de licenciamento. Na Flórida, a maioria dos licenciamentos profissional e ocupacional não médicos fica dentro de uma agência estadual, o Departamento de Negócios e Regulação Profissional, DBPR. O DBPR é muito importante. Você vai ouvir muito sobre isso, então certifique-se de saber o que é e o que eles fazem. Os conselhos profissionais são compostos principalmente por membros da profissão regulamentada, nomeados pelo governador. Os conselhos profissionais, e não o DBPR, tomam as decisões finais. Portanto, são os conselhos profissionais, e não o DBPR, que tomam as decisões finais. Eles investigam reclamações, tomam as medidas disciplinares apropriadas, e aqui estão o 1 e o 2. Então vamos lá. Capítulo 489. O capítulo 489 dos Estatutos da Flórida prevê o licenciamento e a regulamentação de todos os tipos de contratos na Flórida e está dividido em 3 partes: contratos de construção, contratos de sistemas elétricos e de alarme, e contratos de fossas sépticas. A parte 1 do capítulo 489 prevê um Conselho de Licenciamento da Indústria da Construção, CILB, composto por 18 membros. Esses 18 membros, certifique-se de lembrar desse número. O CILB é dividido em 2 divisões, Divisão 1 e Divisão 2. A parte 2 do capítulo 489 prevê um conselho de 11 membros. Em seguida, o capítulo 3, Departamento de Saúde e Serviços de Reabilitação, contratação na construção civil. De modo geral, qualquer pessoa que, mediante remuneração, se propõe a apresentar uma proposta ou execute, por si mesma ou por meio de terceiros, a construção, reparo, alteração, reforma, ampliação, demolição, subtração ou melhoria de qualquer edifício ou estrutura, incluindo melhorias relacionadas a imóveis, para terceiros ou para revenda a terceiros, deve ser licenciada. O termo demolir se aplica apenas à demolição de tanques de aço, torres e outras estruturas, não a edifícios ou residências, com mais de 15 metros de altura em todos os edifícios ou residências. Qualquer pessoa que deseja atuar como empreiteiro em todo o estado deve comprovar competência e qualificações para ser certificada, passando nos exames apropriados. Um subempreiteiro, no entanto, que não seja certificado ou registrado, pode realizar trabalhos de construção sob a supervisão de uma pessoa certificada ou registrada, desde que, aqui, sejam atendidos os requisitos de licenciamento. Então, existem 2 tipos de licenciamento. Existe o empreiteiro certificado e o empreiteiro registrado. Um empreiteiro certificado pode trabalhar em qualquer lugar do estado da Flórida. Se você mora em Miami, pode até trabalhar em Orlando e no condado de Orange.
e um empreiteiro registrado só pode trabalhar em um condado específico. Você pode ser registrado apenas no condado de Dade e só pode trabalhar no condado de Dade. Todos deveriam se tornar empreiteiros certificados para poder trabalhar em todo o estado da Flórida. Eu não sei quem escolheria ser um empreiteiro registrado para trabalhar só em um condado. Empreiteiros de construção certificados. Para poder fazer o exame de certificação, o candidato deve. E aqui tem tudo o que eles precisam. Bem aqui. Você já deveria saber tudo isso. Eu já sabia tudo isso mesmo antes de começar a estudar para essa prova. Certifique-se de saber tudo isso também, porque você precisa saber de tudo isso quando for solicitar sua licença. Se você não atende a esses requisitos, está perdendo seu tempo fazendo essas provas. Outra coisa é que, se você não tem a experiência agora, pode fazer a prova e adquirir a experiência depois que passar. Experiência e educação. O SILB aceitará a experiência adquirida legalmente sob a supervisão de um empreiteiro que, na época, estava devidamente licenciado na categoria ou categorias que abrangem o escopo de atuação para o qual o candidato está buscando a licença. Outra coisa que eu ouço o tempo todo das pessoas é: você precisa que um GC assine por você, ou você precisa que um empreiteiro assine por você quando estiver se candidatando. Ninguém precisa assinar nada para você conseguir sua licença. Você pode se inscrever e só precisa informar as pessoas que está se candidatando à licença. A experiência comercial deve ser em 4 ou mais das seguintes áreas. Aqui, isso é para um empreiteiro geral. Se você se candidata a empreiteiro geral, precisa atender a qualificações e ter experiência. Para empreiteiro residencial, também precisa ter essa experiência. Não sei por que não incluíram empreiteiro de edificações aqui. É meio estranho. Então, para um empreiteiro de piscinas, um mínimo de 2.000 horas pessoa é usado para determinar a equivalência de tempo integral. O contratante certificado de sistema de alarme elétrico deve ter, dentro dos 12 anos anteriores ao registro da solicitação, pelo menos 6 anos de experiência profissional abrangente, educação ou supervisão no negócio de contratação de sistemas de alarme, ou pelo menos 6 anos de experiência técnica em trabalho com sistemas elétricos ou de alarme nas Forças Armadas ou entidades governamentais. 212. Licenciamento de membros das Forças Armadas e seus cônjuges. Tarifas. Isso com certeza vai cair na sua prova, então preste atenção. Certificação de gases medicinais. E não deixe de ler a pergunta 2 vezes. Releia a pergunta e entenda-a, pois eles tentarão enganá-lo. Um encanador que deseja contratar. Leia tudo isso. O empreiteiro precisa fazer 6 horas de educação continuada. Uma pessoa que é empregada deve fazer um curso de 8 horas. Então, eles podem te perguntar, um funcionário que trabalha para um empreiteiro de encanamento, para a certificação de gases medicinais, e você vem aqui e pensa, são 6 horas aqui. Mas essas 6 horas são para o empreiteiro, e na verdade são 8 horas para o funcionário. Então, certifique-se de saber disso. O caráter do candidato ou histórico criminal. Crimes com mais de 5 anos podem não ser motivo para negação. Não se relacionam com a prática de contratação ou com a capacidade de exercer a atividade de contratação. Inclua aqui outros requisitos de licenciamento, responsabilidade financeira, declaração de patrimônio líquido, comprovação de responsabilidade financeira, crédito e reputação comercial. O critério de estabilidade financeira exige um FICO de 660 ou superior e deve ser pagável no valor de 50% da caução de estabilidade financeira, ou os requisitos de carta de crédito podem ser atendidos mediante a conclusão de um curso de responsabilidade financeira de 14 horas aprovado pelo Conselho.
10.000 para um empreiteiro elétrico e de alarme limitado e 5.000 para um empreiteiro específico. Isso aqui é importante. Certifique-se de deixar isso destacado. Você pode até querer colocar uma aba aqui. Com certeza eles vão fazer uma pergunta sobre isso. Seguro de responsabilidade civil pública. Seguro de responsabilidade civil pública e danos à propriedade nos seguintes valores mínimos. Eles podem perguntar qual o seguro de responsabilidade civil mínimo que um empreiteiro geral deve ter. É 300.000. Ou podem perguntar qual o seguro mínimo de danos à propriedade que um empreiteiro geral deve ter. 50.000. Você precisa ter isso destacado ou com uma aba. Eles vão fazer uma pergunta sobre isso na prova. Comprovação de cobertura de compensação dos trabalhadores. Aviso de eleição para isenção junto à divisão de compensação dos trabalhadores. Se aprovada, a isenção entra em vigor 31 dias após o protocolo e permanece válida até ser revogada ou por um período de 2 anos, o que ocorrer primeiro. Termos da licença. A licença como empreiteiro certificado ou registrado deve ser renovada a cada 2 anos. Educação continuada. Eles também podem fazer uma pergunta sobre isso. Cada empreiteiro certificado ou registrado deve completar pelo menos 14 horas de aula presencial ou ensino à distância interativo de educação continuada a cada 2 anos. Uma coisa que você deve observar, que está nos estatutos, é que eles definem 1 hora como 50 minutos. Mais uma vez, eles definem 1 hora como 50 minutos. Então, 12 meses antes do final de um período bienal, é obrigatório completar 7 horas de educação continuada aprovada como condição para a primeira renovação do certificado ou registro. Registros empresariais. Eles também vão fazer essa pergunta. Licença de empreiteiros de acordo com o capítulo 489. Os estatutos da Flórida devem manter registros financeiros e comerciais completos no curso regular dos negócios durante os 3 anos imediatamente anteriores. Você precisa manter registros comerciais por 3 anos. 218. Isso é importante. Certifique-se de ler tudo isso e entender todos os itens que são uma isenção de licença para contratação de construção. Leia tudo isso e entenda tudo. Eles certamente farão uma pergunta sobre isso. Eles podem te perguntar: você precisa ter licença para instalar unidades de aquecimento ou ar-condicionado que tenham capacidade não superior a. Eles podem colocar 4 toneladas ou 38.000 BTU. Eles podem perguntar algo assim. Então, você precisa saber tudo isso. Portanto, quando você receber uma pergunta sobre isenção de licença, vá direto aqui para as páginas 218 e 219 e você terá as respostas aqui. Requisitos para subcontratação. Empreiteiros gerais e empreiteiros certificados de utilidades subterrâneas e escavação podem realizar limpeza e desmatamento, nivelamento, escavação e outros trabalhos de preparação de terreno para um projeto de construção. Continua por aí. Essa é a única que eu tinha destacado, então é importante. Isenções para contratos de sistemas elétricos e de alarme. Agentes qualificados. Então, é disso que eu estava falando antes. Isso é algo que você deve ler tudo. Eu não vou passar por tudo isso. Pause o vídeo para destacar tudo isso. É muito importante entender o que é um agente qualificado. Então, bem aqui. Pause o vídeo agora para você poder fazer esses destaques. Aqui tem mais um. O contratante independente tem o direito de controlar ou direcionar apenas o resultado do trabalho e não os meios e métodos para alcançar esses resultados.
Contratante independente ou funcionários, o direito de controlar ou direcionar apenas o resultado do trabalho e não os meios e métodos para alcançar esses resultados. Teste de direito comum do IRS: comportamental, financeiro, tipo de relação. Controle comportamental, um funcionário. Todos os seguintes são exemplos de tipos de instruções sobre como fazer o trabalho. Maneiras de evitar que um contratante independente seja tratado como funcionário por ser tratado como contratante independente. 1099 refletindo valores recebidos de $600 ou mais. Nunca pague bônus para uma pessoa que você trata como contratante independente. Muito importante. Penalidades por atividades sem licença. Você vai receber perguntas sobre isso. Qualquer pessoa que se apresente falsamente como empreiteiro licenciado ou que exerça atividades de empreiteiro sem antes obter uma licença é culpada de contravenção de primeiro grau, e uma segunda infração é considerada crime de terceiro grau. Certifique-se de destacar isso. Qualquer contrato firmado por um empreiteiro não licenciado de acordo com a parte 1 ou parte 2 do capítulo 489 dos Estatutos da Flórida é legalmente inexequível. Se você já reformou uma casa, fez algum trabalho em uma casa ou qualquer coisa do tipo e firmou um contrato com alguém, um faz-tudo ou qualquer pessoa, e essa pessoa não tem licença, esse contrato que você fez com ela não terá validade no tribunal. É isso que eles estão dizendo aqui. Então, aqui está dizendo que, se você se machucar em um trabalho, você tem direito a 3 vezes o valor dos danos reais sofridos, além dos custos e honorários advocatícios, caso o empreiteiro não seja certificado pelo Estado nem licenciado de acordo com as leis da cidade ou do condado onde ele ou ela atua. Alteração nas informações de licenciamento. Uma organização empresarial deve informar ao DPPR por correio sobre qualquer alteração nas informações exigidas no formulário de qualificação da organização empresarial dentro de 45 dias após a mudança. Isso pode ser uma pergunta aqui. Isso estava no capítulo 1. Se você se lembra, o número da licença deve constar nos alvarás de construção e nos anúncios. O número de registro ou certificação em cada alvará de construção emitido para ele. Além disso, o número da licença do empreiteiro deve aparecer em qualquer anúncio relacionado ao empreiteiro, incluindo textos ou artes gráficas no veículo do empreiteiro. Motivos para ação disciplinar contra empreiteiros. O Conselho de Licenciamento pode revogar, suspender ou negar a concessão ou renovação da licença de um empreiteiro. E aqui diz o seguinte, se você quiser destacar isso. Eu tenho esse aqui e tenho este também. Bem aqui. Então, pause o vídeo e destaque-os. Então agora estamos entrando nos estatutos. Não vou ler tudo isso, é muita coisa. Então, se você quiser, pause o vídeo para ver exatamente isso. Vou falar rapidamente sobre os que vi no meu teste. Mas isso é algo muito importante. Certifique-se de entender e aprender esses estatutos, pois eles farão perguntas sobre eles. Então, mais uma vez, certifique-se de pausar o vídeo e destacar o que eu destaquei. Aqui está a penalidade por roubo ou reprodução de qualquer exame. Aqui é considerado um crime de terceiro grau.
E aqui diz provedores de educação continuada. Cada provedor deve manter todos os registros relacionados à conclusão do curso por um licenciado por pelo menos 4 anos após a conclusão. Aqui, a autoridade competente para emitir uma citação. No entanto, se o sujeito em questão não contestar a questão levantada e a citação formal junto ao departamento responsável dentro de um prazo de 30 dias corridos após o recebimento efetivo da citação, a citação se torna uma ordem final e constitui, de fato, uma sanção disciplinar. Aqui, atividades não licenciadas, taxas aplicáveis, disposições regulamentares. Portanto, o departamento deve impor, na licença inicial concedida e em cada renovação subsequente, uma taxa especial adicional de $5 por licença para financiar os esforços contínuos de combate à atividade não licenciada. Aqui, avisos de renovação e cancelamento. Pelo menos 90 dias antes do fim de um ciclo de licenciamento, o departamento deve encaminhar um aviso. E aqui, a não renovação da licença antes do seu vencimento fará com que a licença se torne inadimplente no ciclo de licenciamento seguinte à expiração. Então, eu tive essa pergunta na minha prova. Eles deixaram de fora a palavra inadimplente e me deram 4 opções, e inadimplente era a resposta. Agora, estamos no capítulo 489. Aqui está dizendo que qualquer trabalho abaixo de $2.500 não precisa de licença e, aqui, basicamente está dizendo que se você fizer vários contratos diferentes abaixo de $2.500, fizer isso, ainda assim é contra a lei. Definições. Aqui estão as definições de junta, departamento, empreiteiro, geral, de construção e residencial. Aqui, já destacamos isso. O conselho deve ser composto por 18 membros. Taxas. Aqui estão as taxas para solicitar uma licença, para a licença de empreiteiro. E isso meio que revisa o que vimos no início do capítulo. Ali, vimos o certificado de gás medicinal no curso de pelo menos 6 horas, e aqui 18 horas para o funcionário. E aqui está o que eu estava falando antes, sobre as 14 horas de aula, com pelo menos 50 minutos cada, de cada curso de educação continuada. Opa, desculpa. Aqui, isso é importante, está falando sobre os anúncios de quando e onde você precisa colocar o número da sua licença. Para fins desta parte, o termo anúncio não inclui papelaria comercial ou brindes promocionais como balões, lápis, bugigangas ou artigos de vestuário. Então,
Você não precisa colocar sua licença em nenhum desses itens. Por isso, é muito importante deixar isso destacado e sublinhado, porque com certeza vão perguntar isso na prova. Isto aqui também, registro de emergência em caso de falecimento de um empreiteiro. Dentro de 30 dias após o falecimento do empreiteiro, é necessário informar o nome e endereço, conhecimento do contrato e capacidade de concluí-lo. Certifique-se de ler e entender isso. E aqui, responsabilidades. O Estatuto do Agente Qualificado cessará com a designação do novo agente qualificado principal ou 60 dias após o aviso satisfatório de rescisão. Dentro de 60 dias, todos os agentes qualificados secundários da organização empresarial deverão se tornar agentes qualificados principais. E aqui, assim que receber o dinheiro, solicite as permissões necessárias para realizar o trabalho em 30 dias e inicie o trabalho em 90 dias. Isto são penalidades. Certifique-se de olhar isso também. Não se esqueça de curtir e se inscrever aqui embaixo. Esses vídeos me tomam bastante tempo para editar e eu faço isso para garantir que vocês passem nessa prova. E eu tenho um grupo no WhatsApp aqui embaixo. Mande uma mensagem para o número que está na descrição aqui embaixo e eu vou te adicionar ao grupo do WhatsApp. Vai ter outras pessoas que também estão no processo de fazer a prova, então elas devem ajudar de alguma forma. Isso aqui, eles vão perguntar. Isto é o Fundo de Recuperação para Proprietários de Imóveis da Flórida. Certifique-se de ler tudo isso aqui. Eles também vão fazer uma pergunta sobre isso. Não tenho nada destacado aqui. Ok, este é o capítulo 61G412, penalidade civil por violação do capítulo 455. A penalidade deve ser paga em até 30 dias após sua imposição por ordem do Conselho. O não pagamento da multa implica uma taxa de juros anual de 18%. Aqui está a aplicação de uma taxa de isenção. Essas são as taxas que você já pagou para fazer a prova. Não devem se aplicar a balões, lápis, canetas, bonés, artigos de vestuário, camisetas ou outras novidades promocionais referente ao seu número de licença. Isso é qualificar outra organização. O candidato que deseja qualificar um negócio ou organização adicional deve comparecer perante o Conselho, a menos que o candidato se qualifique de outra forma para aprovação, e para qualificar 3 ou mais organizações empresariais, deve comparecer perante o Conselho. Notificação de alterações.
Um titular de certificado ou registrado deve notificar o escritório do Conselho dentro de 30 dias após uma mudança de nome, razão social ou endereço em relação ao que consta no certificado de registro atual e deve notificar o escritório do Conselho dentro de 30 dias após a pessoa qualificada deixar de estar vinculada a uma organização empresarial qualificada. E aqui, ele declara novamente o seguro de responsabilidade civil. Se quiser destacar isso, você tem duas opções, e ele continua ali. Nada. Nada. Estamos quase terminando. Pessoal, penalidades. Isto tem abas. Crie uma pequena aba para isso. Eles certamente farão perguntas sobre isso. Não deixe de ler e aprender sobre o assunto também. E eles têm aqui, vai dizer primeira infração ou reincidência. Então, entenda que a primeira infração está aqui, e a reincidência está aqui, e estes são o mínimo e o máximo de cada uma. Eu tive uma questão sobre isso na minha prova, uma pergunta dali. Autoridade de autuação. Coloque uma aba para isso também. Eles podem te fazer uma pergunta sobre isso. É só da página 217 até 2172. Deixe-me ver se tenho mais alguma coisa. Talvez eu não tenha mais nada, mas ainda assim vou passar por aqui, caso eu tenha algo que vocês possam aproveitar. Esse livro é tão grande e realmente machuca os dedos quando você vai folheando porque as páginas são muito finas. É um papel muito barato. Parece que não tenho mais nada aqui.